a ouvir Deus e tomar decisões em conformidade com o seu querer. O sabor é diferente, o cheiro é diferente, tudo é diferente. Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Eis que estarei convosco todos os dias. Como é bom a gente carregar o Espírito Santo e saber que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que Ele é o nosso consolador, que haverá sempre um socorro. Santidade é ter prazer em andar com Deus, buscá-lo, viver sim na lei perfeita e tendo prazer, paladar espiritual em tudo que agrada ao Senhor. Pois o salmista fala isso: quem tem esse prazer é como uma árvore muito bem plantada junto a ribeiro, tudo que faz prospera, mas você precisa ter prazer. Vamos lá? Qual é o tema, querida igreja? Tem gente assim, hã? Mais uma vez, vamos lá? Santo. Amém. Abra a palavra de Deus agora no Salmos de número 1. E nós vamos meditar no tema: teu prazer vai te levar à santificação. Teu prazer vai te levar à santificação. E o santificação aqui quer dizer separação. Até porque se você for ver a palavra, né, kadosh, outros vão falar, mas pelo menos tem alguns teólogos que vão defender pelo menos 4 pronúncias ou coisas diferentes, que é para falar de separação. Mas o Salmo de número 1, ele é emblemático. E ele faz uma dicotomia muito interessante para a propositura da reflexão desta noite. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação, em outras traduções está escrito, o seu prazer, está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Olha a outra separação aí. São como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pai, tua palavra será proclamada e ela sempre faz o que te agrada. Faz algo maravilhoso na tua igreja, para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu diria que o Salmo de número 1, ele é um grande contraste. Ele é uma grande separação. Ele faz uma grande dicotomia entre os ímpios e os que temem a Deus. Estilos diferentes, proposituras diferentes, consequências diferentes, valores diferentes, prazeres diferentes. E eu cresci, eu não sei você, eu já estou há assim, um pouquinho mais de 40 anos dentro de igreja. E eu cresci, pastor Demetrio, sempre ouvindo assim, né? Vida monástica e santa é uma vida que você não pode ter prazer, até porque servir a Deus não pode ter prazer. O prazer está no pecado. Eu ficava pensando, e algumas vezes eu achava que isso tinha uma lógica, uma coerência, uma razão, quando isso nunca fora verdade. Eu ficava pensando assim, por que a vida cristã, pastor Wellington, é sempre o não? Não pode fazer, não isso, não, 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 não. E por que o outro pode tudo? E a Bíblia fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que
que eu fui ensinado que a vida cristã é uma vida que a gente começa, então, a ter que sempre renunciar, abrir mão. É uma vida, às vezes, até difícil, angustiante, eu diria até entediante. Porque se a gente não tem prazer, é muito difícil fazer uma coisa que a gente não tem prazer. Marca uma reunião de oração, não vem ninguém. Mentira ou verdade? Por quê? Porque o povo não tem prazer em falar com Deus. Vamos marcar para uma leitura bíblica? Eu começo a ler, alguns já falam assim, pastor, não entendo nada. Eu falo, eu também não. Você acredita que até hoje, depois de mais de 40 anos dentro da igreja, eu leio umas coisas, eu falo assim, Deus, sério, estou entendendo nada. Eu acho que eu vou chegar a 80, 90, se o Senhor assim me permitir. Tem coisas que eu vou ler e vou ficar assim, Deus, eu nunca tinha reparado isso, o que é isso? Mas quando se fala de leitura de palavra, irmãos, que coisa difícil é orar, ler palavra. Basta ver os discípulos, ali no Getsemane, Jesus falou, eu estou profundamente angustiado, eu peço a vocês, orem, orem, orem. E aí Jesus saiu, o que eles faziam? Tem gente que já gosta de ler Bíblia para dormir. Parece o sonífero. Outro dia eu fui orar numa casa e fizeram uma coisa assim muito bacana lá, fizeram um banquete. E aí, o povo não estava acostumado, eu falei assim, vocês me permitem orar? Aí eu vi assim, pastor, por favor, a comida está quente, o senhor ora, mas ore rápido. Irmãos, quase que eu falei um faça mal, faça bem, eu falei, não vou fazer isso não. Nós desenvolvemos uma mentalidade de que orar, ler a palavra é chato, não dá prazer. Bota aí, pastor Pedro, um clube bíblico, faz aí um negócio aí de leitura da palavra de Deus. Bota assim, lê a palavra de Deus em um ano. Você vai ter 100 pessoas em janeiro. Em março, você tem 70. Em junho, você tem 30. Final do ano, você tem 3. E se arrastando, falando assim, eu acho que eu não vou conseguir. Aí você pensa o que é uma vida monástica santa. Crios antigos, que vida de santidade tinha a ver com não ter bens materiais. Aliás, o camarada, quando ia para o mosteiro, a primeira coisa que ele fazia era abrir mão de tudo, renunciar. Eu fico pensando na vida de Jó, camarada mais rico de todo o Oriente. E Jó foi escrito, irmãos, lá no período de Abraão. O livro está lá na frente, a impressão que dá que Jó está aqui. Não, ele é lá nos patriarcas, é lá atrás. Camarada mais rico que tinha, Adriana, endinheirado. E quem elogia ele é o próprio Deus. Aí eu penso, então é possível você ter riquezas, você ter o dinheiro, mas o dinheiro não te ter. Aí você vai pensando no que viviam naqueles monastérios, e nós tivemos a oportunidade de visitar o mais antigo do mundo, lá no Egito. E cheguei lá, irmãos, eu vi e conversei com eles a vida de rotina que eles tinham. E é impressionante, eles acordam 4:30 da manhã. Aí me chamou a atenção naquela vida monástica, uma vida assim, tão separada, e eles poucas vezes saem dali do monastério para ir para fora, ali fazer qualquer coisa. Eles têm uma vida muito enclausurada. Aí eu olhei assim no relógio de um Watt, assim, um Applezinho, eu falei, acho que eu estou entendendo. E aí Lutero dizia assim, eu pensei que a vida de santidade era não ter relação sexual
e não ter bens materiais. E aí eles iam se privar de ter relações sexuais, iam viver aquele momento assim de sagrado ali com Deus. Mas de repente Lutero, ele começa a perceber que, lendo a palavra de Deus, que não era nada daquilo. Ele podia ter sim um dinheirinho, ele podia ter sim uma esposa. E aí Lutero começa a pregar as 95 teses no castelo de Wittenberg e faz ali um cisma. E me chama a atenção que Lutero, depois de 1 ano de casado, 1 ano, eu já contei a história dele, que ele casou com a Catarina. Era uma ex-freira. Ouviu aí, freire? Era uma ex-freira. E Lutero se apaixonou por ela, e ela se apaixonou por Lutero, e Lutero virou para Catarina, e o sobrenome dela era Vambora. Ele olhou para Catarina e falou: Catarina, vambora. Ela topou e foram viver juntos. Disse: pastor, é sério, seja beriano, pega aí e confere. Lutero casou com quem? Catarina, vê o sobrenome dela, Vambora. Então juntos, foram viver juntos. Aí depois de 1 ano de vida conjugal, Lutero fala assim: agora eu estou entendendo o que é vida de santidade. Agora eu estou entendendo o que é dividir cama, o que é dividir comida. Agora eu aprendi o que é renúncia. Agora eu estou aprendendo. Lutero se sentiu muito mais santificado em 1 ano de vida conjugal do que 10 anos de mosteiro que ele vivia. Aliás, irmãos, quem aqui está solteiro esperando uma bênção, uma promessa aí? Deixa eu ver você. Cadê? Levanta a mão aí. Deixa eu ver. Glória a Deus. Tem gente que está com vergonha. Estou percebendo que tem gente que está assim, com a mão assim, ó. Meu irmão, olha lá. Isso. É que começa sempre assim, né? É no Salmo 40. Eu esperei com paciência. Aí termina em João 8, depois lá: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas o nosso conceito de santidade e de prazer é um conceito completamente deturpado. Nós viemos eclesiologicamente desenvolvendo um conceito estranho, Marquinhos, desse negócio de santidade. Até hoje existem pessoas que acham que um ato sexual é uma coisa impura. Então vai discutir com quem criou. Porque o que é impuro está lá em Hebreus 13, capítulo 4, que fala: bem-aventurado é um matrimônio leito sem mácula. Ele faz uma dicotomia entre matrimônio e leito. E ele faz uma vírgula dizendo assim: aqueles que estão se dando as relações promíscuas, Deus vai julgar. Aí sim está o problema da santidade. É ali, está lá. A Bíblia tem resposta para tudo, queridos irmãos. Mas alguns ainda têm dificuldade para isso, sabe por quê? Quando você olha para esse salmo, a primeira parte do verso 1 ao 4 vai falando das pessoas que estão eticamente separadas. Há uma ética. Feliz é aquele que não segue conselho. E vem de uma maneira progressiva. Começa com conselho, depois imita a conduta. Não imita, nem se assenta numa roda. A coisa é progressiva. O que te faz perder a separação não é algo rompante, contundente. Não, assim como a santificação é processual, a perdição também o é. É devagarzinho. Entra um conceito, entra uma amizade, entram valores. Quando você vê, está completamente caído. Ele continua ao contrário, verso 2: o seu prazer, a sua satisfação. Ou seja, o que dá prazer é a lei do Senhor. E medita de dia e medita de noite. Ele fala mais: é como árvore plantada junto à corrente, dá fruto na estação certa, e tudo quanto faz
vai prosperar, as folhas não murcham. Mas ele faz uma dicotomia também, e essa dicotomia, ela é judicial. E fala assim, verso 4 em diante, não é o caso dos ímpios. Olha a separação. Verso 1 a 4. Há um tipo de gente. Do verso 4 em diante, é um outro tipo de gente. A separação. O prazer desse pessoal aqui é diferente. E diz aqui, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios os leva à destruição. Mas o texto fala de felicidade, o texto fala de prazer. Se tem uma coisa que a gente busca a vida inteira, é um caminho de felicidade que nos dê prazer. Como é bom sermos felizes e termos uma vida prazerosa, como é bom chegar em casa e ter prazer. Porque tem gente que fica no trabalho horas a fio porque não tem prazer de ir para casa. Tem gente que no trabalho manda. É quando chega em casa vai receber tanta ordem que ele prefere continuar lá mandando até... Ele quer chegar em casa, tomar um banho e dormir. Como é bom a gente ter prazer nas coisas santas. Porque os escarnecedores debocham, vão ridicularizar as coisas de Deus. Na verdade, eles falam assim, para que virgindade? Não vai me dizer que tu vai vir com esse papo, isso é retrógrado. Você é fascista. Você ainda está mantendo essas coisas lá de trás. Você ainda insiste com essas ideias. Enquanto que os princípios espirituais são imutáveis. Eles querem ridicularizar. Eles querem... Antigamente era até disfarçado. Hoje acabou, disfarçatez, enfim... É bater mesmo. Não é possível que você se preserva, não é possível que você está querendo viver isso, não é possível que você tenha santidade. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com aquele deputado federal, aquele Nicolas, ele estava para casar, aí perguntaram a ele assim, e o teu namoro, como é que é? Você acredita? Ele acredita que é um princípio espiritual, e tento seguir isso. Tento seguir isso. E aí, a gente vai vendo a diferença do prazer e da separação. Porque um vai ter um prazer para um lado, o outro vai ter o prazer para outro lado. Agora, onde está o teu prazer vai determinar o teu destino. Esse é o problema. Você tem tido prazer em quê? Irmãos, você ser como a árvore plantada junto a ribeiro. Tudo que você faz dá fruto na estação própria. Como é bom quando a gente anda com as coisas tudo acertadinho. Como é bom a gente viver assim. Mas para viver assim é preciso ter prazer em algumas coisas que nós não temos tido. Vamos ser sinceros. Quando você vê uma pessoa que te desejou mal cair do cavalo, o que você sente? Fala a verdade. Sim, diz aí para mim. Não dá um prazer? Ah lá, se lascou. Ainda fala assim, porque Deus é justo. E se puder, manda uma mensagem no WhatsApp falando assim, te avisei. Está vendo aí? Agora, olha, irmãos, tem algumas pessoas às vezes que falam mal da gente, que contendem, que a gente ama, que a gente aconselha, que a gente chama para estar junto, que a gente chama para mudar a postura, mas a pessoa não quer. Alguns têm um comportamento assim, parece que tem 5, 6 anos de idade, e vai chegar a 80 imaturo daquele jeito. Vivendo uma vida de pecado, uma vida que desagrada ao Senhor. Você fala, sai disso, venha ter prazer em outras coisas, não quer. E aí vão embora de uma forma difícil. E aí quando chega aquela notícia assim, sabe quem está mal? Fulano. Qual o gostinho que vem, irmão?
Tipo assim, eu não falei? Como dono da verdade. E aí você vai ver que esse tipo de prazer é um prazer efêmero. Porque esse prazer é um prazer que desagrada ao Senhor. Nós não deveríamos ter prazer em ver ninguém cair, em ninguém se arrebentar. Nós não deveríamos ter prazer em ver nada dessas coisas. Esses dias aqui, no estacionamento da igreja, teve um probleminha aqui, né? Aí, quando você vê um bandido fez uma maldade assim, que a polícia está atrás dele, pega ele, qual é a vontade que dá, irmão? Vamos falar assim, orar por ele, entregar uma flor para ele, falar, Jesus te ama. Não, a vontade que dá é de esfolar mesmo. Essa é a vontade que dá. Nós precisamos sim saber que os nossos desejos, as nossas emoções nos levam e nos traem muitas vezes desejando e manifestando coisas que não agradam ao Senhor. E aí, quando a gente percebe isso, a gente percebe que o nosso desejo, às vezes, está um desejo estranho, esquisito. E aí a Bíblia pergunta para cada um de nós, de que se queixa o homem? Cada um é tentado e enganado pela sua própria concupiscência. Ele é atraído e engodado, mas depois, quando ele dá luz, quando é concebido, aí entra o pecado sendo consumado e isso gera morte. O que mais está detonando a gente são os desejos que a gente tem. Por isso que a Bíblia fala, porque do coração do homem procede os maus pensamentos, morte, furto, adultério, tudo que é praga. É uma lista extensa de tanta coisa. Jeremias 17:9 dizia, perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? Nós temos sim alguns desejos que não deveríamos, o problema é quando a gente dá luz a isso. Porque o pecado é uma coisa prazerosa assim. Quem falar que pecado não dá prazer, irmãos, isso é uma mentira. Pecado dá prazer. Ninguém sente tentado em fazer uma coisa que não sente prazer. Às vezes eu trato no gabinete alguns casos de infidelidade. Aí a primeira coisa da pessoa que delata isso fala assim, eu vou lhe mostrar uma foto da pessoa, não é muito pior do que eu? Como é que essa pessoa fez isso comigo? Me traiu, mas olha aqui esse outro. Não é muito pior do que eu? A minha vontade é de falar assim, alguma coisa ele viu que ele se sentiu tentado. Que eu não quero entrar em detalhes. Porque ninguém se sente tentado quando o troço está ruim. Irmão, coisa ruim não tenta ninguém. Não atrai ninguém, não derruba ninguém. O negócio para derrubar é prazeroso. Se não for prazeroso, não vai atrair. Pecado dá prazer sim. Quem disse que não dá, dá. Só que no dia seguinte chega a fatura. E isso ninguém pensa na hora da tentação. Na hora da provocação nós estamos focados em fazer aquilo que dá prazer, mas ao terminar aquele momento de prazer, logo começa a vir as consequências. O homem começa a perceber que a rota dele é uma rota difícil. Aquele prazer vai lhe custar muito caro, aquele prazer vai lhe custar cargo, o seu prazer vai lhe custar posição, o seu prazer pode lhe custar família, o seu prazer pode lhe custar coisas tremendas. E o pior é quando não se arrepende. A Bíblia fala de um homem que chorou amargamente, mas nele não houve arrependimento. Alguém lembra quem é? Quem foi? Quem?
Você vai ver Saul, confrontado com o seu pecado, ele começa a dar desculpa e não enxerga seus próprios, não reconhece seus maus caminhos. Vai continuar neles. O salmista está falando de dois caminhos. Agora, o pecado dá prazer, mas andar na lei do Senhor também dá prazer. Andar na presença de Deus, temos abundância de alegria. Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso tudo. E isso não nos disseram. Tem gente que não tem saudade de Deus. Tem gente que não conhece a voz do Pai. E quando a gente começa a não observar o que o Pai tem feito, a gente até anda com Ele, mas a gente não anda vivendo e saboreando tudo que Ele tem para cada um de nós. Sabe por quê? Irmãos, o paladar espiritual, ele também é desenvolvido. Aprenda isso. Você quer ver uma coisa? Eu não conheço ninguém que a primeira vez que botou um copo de cerveja na boca disse que aquilo era bom. Como é que ele passou a gostar? Amargo, horrível. Horrível. Tem uma geração de pessoas aí agora que gostam de café. Uns cafezeiros da vida aí. E o pessoal está tomando café sem açúcar. Tem que ser macho. Irmãos, tem gente que gosta de jiló, come jiló cru. Não vou, vocês estão olhando, rindo, não sei se os irmãos estão falando. Paladar você desenvolve. Gostar de coisa amarga, meu Deus do céu. Aquelas coisas cruas, falei, não tem um fritinho, não, fritinho acho que vai melhor. Não, pastor, você vai ver a história do Japão, o que viveu, irmão. Você vai ver a história de guerra, de trauma, tal. Eles desenvolveram essa coisa extremamente artesanal. Eu gosto, enfim, de uma coisa fritinha, um salzinho, um alho. Troço ali, aí tu bota aquele molho, porque aquele molho ali é para descer, porque senão não desce. Aquele molho é fortíssimo. É ou não é verdade, irmãos? É. E tem gente pagando uma fortuna para comer um negócio cru. E ainda diz assim, que delícia. É uma delícia, pastor, é uma delícia. Sabe por quê, queridos? Você desenvolveu um paladar para aquilo ali. Agora aprenda o que eu vou te falar. Vida espiritual é desenvolvimento de um paladar espiritual. Eu chego algumas vezes em alguns locais, às vezes eu viajo, e quando eu volto para o Brasil, sabe o que me dá vontade de comer? Pastel com caldo de cana. Irmãos, eu procuro uma esquina com aquele pastel, eu olho assim, aquele óleo novinho, limpinho. Só que não. Mas aquele pastel, ele tem um sabor. Eu tento fazer em casa, não tem aquele lixo asfáltico, não tem aquelas coisas, não tem aqueles ingredientes ali. Não sai a mesma coisa. Você já viu caldo de cana feito ali? Meus irmãos, aquilo é um sabor maravilhoso. Cachorro quente de rua, irmãos. Eu faço em casa, pego produtos de primeira. Eu vou comer na metade, dá vontade de largar. Eu pego aqueles dali, irmão, se vier mais um, eu pego. Falo, meu Deus, tá bom demais esse negócio aqui. Falar uma coisa, presta atenção. Vida espiritual é a mesma coisa.
Nós não aprendemos a desenvolver um paladar espiritual para as coisas de Deus. A gente acha que ler a Bíblia é amargo demais, a gente acha que orar é muito ruim, está cru. Está cru, pastor. Está difícil de descer. E aí a gente vai se conformando em viver uma vida que não nos leva à santidade. Muitos estão vivendo uma vida espiritual, onde estão tentando, envolver a igreja, fazer um monte de coisa, mas não percebem que já perderam paladar, não tem mais paladar. Eles querem a igreja junto deles, aí a igreja vai, aí a igreja vem, aí critica um, fala mal do outro, vive uma vida tão difícil, sabe por quê? Eles estão tendo prazer naquilo que traz vergonha. Porque o salário do pecado é a morte. Tem prazer inicial, mas no final espera a última garfada do prato. Salário do pecado é a morte. Espera a última garfada. Eu não sei você, eu gosto de comer separando para o final o melhor. E fico indignado quando tem gente do meu lado disputando isso comigo. Eu tenho umas concorrências assim que... Digo assim, não, só um pedacinho. Eu falo, hein? Falo, qual o seu RG? Seu prato é para o seu RG. O meu RG é tal, o meu prato é tal. Bom. Ontem eu comi assim à tarde umas frutas assadas. E um sorvete era da onde, Márcio, aquilo? O sorvete da Malásia. Irmãos, eu estava quase trocando por uma casquinha do McDonald's. Por quê? Meu paladar está mais acostumado ali. Aquilo era muito... Na vida espiritual, a gente tem tido prazer, um paladar que nós não deveríamos ter. Nós temos tido prazer no pecado, nós temos tido prazer em coisas que não deveríamos, e a gente não consegue sair disso, porque a lei de Deus é o que lhe agrada, fazendo tudo que está em conformidade. Não tem como viver uma vida de santidade se você não tiver prazer naquilo que agrada ao Senhor. Aliás, eu não posso ter prazer naquilo que faz Deus chorar, ao contrário disso. Porque quando você tem prazer nas coisas de Deus, até a casa que desaba você está dando glória. Na perseguição você está dando glória. Nos momentos de dificuldade você consegue ter prazer. Porque o teu prazer não está nas circunstâncias exteriores, mas nas interiores. O teu paladar está saboreando delícias espirituais. Quando você tem prazer nas coisas de Deus, você pode enfrentar o que for, que você não perde a alegria. Você pode andar no vale da sombra da morte, você não teme mal algum, porque você sabe quem está com você, e a presença dele traz abundância de alegria. O prazer, o paladar é diferente. Estou sendo perseguido, oh glória a Deus, que alegria essa perseguição. Estou sendo provado, motivo de grande alegria. Deus me tirou uma coisa tão preciosa. Eu glorifico o nome do Senhor. Eu tenho prazer em viver com Deus, eu tenho prazer de andar com Deus. Mas quando a gente quer andar com Deus e não tem prazer, vai ficar igual o povo no deserto. Descia o maná, todo dia fresquinho, o pão vivo do céu. Qual o cardápio hoje? Maná. E amanhã? Maná. Depois de amanhã? Maná. Ali tinha uma simbologia muito grande. Deus estava tentando desenvolver no seu povo o que era saborear de um pão vivo que vinha do céu. E o povo estava reclamando do pão. Esse pão, não aguento mais comer esse pão.
Você já viu aquela comida que você faz na sua casa, aí sobra? Tem gente que faz comida para um batalhão. Aí chama aquilo que vai se comer no dia seguinte, que é o sobredonte, a sobra de ontem. Sobredonte. Aí tem gente que fala assim, eu não como essa não, eu quero um negocinho fresco aí. Irmãos, aqueles que me conhecem, às vezes eu fico a semana inteira comendo a mesma comida. Jogo nada fora. A Meire sempre fala assim, pastor, isso aqui já está estragando, eu posso jogar fora? Eu falei, não, eu ia comer agora. Eu reservei para esse tempo oportuno. Jogar fora o quê? Vai não. Ah, por quê? Não, jogo não. Jogo não. Tem gente que gosta de comer, acaba de comer um ritual, deixa sempre um punhadinho de comida ou 2 dedinhos do líquido que bebe. Já viu isso? Parece um ritual. Irmão, nosso Deus não é Deus de desperdício, não. Não. É só ver na multiplicação de pães e peixes o que ele fez. E o que ele fez com a sobra? Recolhe tudo. Tudo vai ter uma destinação. Você sabe qual é o problema? É que hoje nós temos um Deus que anda conosco. Ele enviou o pão vivo que desceu do céu. E tem gente que continua reclamando do pão. Ah, porque Jesus me abandonou, porque Jesus me largou, por que com o outro é mais fácil? Por que tem maná? Por que não pode? Não dá para mudar o pão, não? Não, o pão para a tua vida que nutre, que alimenta, que vai jogar fonte de água viva, chama-se Jesus Cristo. Ah, não dá para trazer carne, não? Não dá. Não dá, porque quando você não teme mal algum andando com Ele, o teu prazer está nele, você pode estar no vale que você estiver. A presença dEle, o abrigo, a provisão, a cura, a libertação, a direcionamento, a tudo quanto precisamos. O que é isso? A santidade, o paladar nosso espiritual, quando a gente tem prazer nas coisas de Deus, quando a gente vive as coisas de Deus, as coisas de Deus têm sabor diferente, as coisas de Deus têm cheiro diferente, e esse cheiro, esse sabor, ele é incontaminável. Eu lembro quando eu era solteiro procurando um casamento, que eu tentava do meu jeito tomar minhas decisões, até que eu aprendi a ouvir Deus e tomar decisões em conformidade com o seu querer. O sabor é diferente, o cheiro é diferente, tudo é diferente. Tudo é diferente. E o gosto, eu estou saboreando até hoje. Tudo quanto Deus faz, durará eternamente. Eis que estarei convosco todos os dias. Como é bom a gente carregar o Espírito Santo e saber que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que Ele é o nosso consolador, que haverá sempre um socorro. Santidade é ter prazer em andar com Deus, buscá-lo, viver sim na lei perfeita e tendo prazer, paladar espiritual em tudo que agrada ao Senhor. Pois o salmista fala isso, quem tem esse prazer é como uma árvore muito bem plantada junto a ribeiro, tudo que faz prospera, mas você precisa ter prazer. Precisa ter prazer. O prazer nas coisas carnais vão te levar à destruição. Aparentemente você cresce, pega dinheiro mal adquirido. A Bíblia fala, ai daquele que junta bens mal adquiridos a fim de colocar o seu ninho no alto. Vai ter uma relação fora do casamento aí, vai tentar aventura. Favos de mel são os lábios da mulher estranha, saiba porém que depois sua boca se encherá de pedrinhas. Você já teve uma pedrinha na tua boca? Incomoda ou não incomoda? Imagina, um monte de areia
na tua boca. É isso que o texto está falando. No início é favo, depois petrifica. Parece prazeroso, mas no final, Sansão viveu a vida inteira querendo seus prazeres. Ah, Sansão! Os pais diziam, a casa não vai para ali não, ele ia lá. Já começou logo a mulher dele, aquela primeira, aprontando com ele. Ele incendeia aquela vinha todinha, pega aquelas raposinhas lá, bota fogo, arruma um problema sério. Depois começa ele a quebrar os princípios de separação, voto do nazireu. Não toma bebida fermentada, casou, está lá dizendo, como de costume. Ele fez tudo como de costume, e os noivos já bebiam logo a bebida fermentada, ele não podia. Depois ele toca lá, está lá o leão lá, e estava a colmeia lá, o nazireu não podia tocar em nada imundo. Ele vai lá e tocou, quebrou o princípio. E por último, sobe a navalha na sua cabeça. Ou seja, da separação para ter prazer nas coisas de Deus. Ele quebrou tudo. O prazer dele era em tudo que desagradava a Deus. A história de Sansão foi uma história que ele virou chacota nas mãos dos filisteus, cego. Me chama a atenção, como eu preguei de manhã, a bondade e misericórdia de Deus, que você vai lá para a galeria dos heróis da fé, quem está lá? Quem está lá? Ele mesmo. Deus, só essa vez eu te peço, me dá mais essa força. Eu quero concluir falando uma coisa para você. Andar com Deus é gerar fruto do Espírito. Andar na carne é lascívia, é confusão, é problema, é falta de paz, é desassossego. O paladar para a obra da carne vai gerar coisas difíceis de você conviver. Agora, quando você desenvolve um paladar no fruto do Espírito, é paz, amor, benignidade, temperança, fé, alegria. Quanta gente não tem mais alegria? Se você der vazão a sentimentos ruins, você vai dar luz ao pecado em ato contínuo ao momento do prazer. Você vai ter momento de desgosto, tristeza, dor, vergonha. Mas quando você resiste, você é fortalecido e vive uma vida prazerosa, porque o fruto que você vai dar será na estação própria. As folhas não vão murchar. Tudo que você fizer, o Senhor fará prosperar os teus caminhos. Você dá glória a Deus aí mesmo. Prazer nas coisas de Deus. Prazer no pecado vai te tirar da graça, te privar dela. Isso é gostar daquilo que é ilegal, imoral. E eu cresci ouvindo isso. Até na comida normal. A gente tem aquela coisa de dizer assim, irmãos, tudo que é porcaria é prazeroso. Comida boa, açúcar, sal e gordura. Tira isso da comida. Perdeu o gosto. Perdeu o gosto. Depende do tipo de paladar que você está desenvolvendo. Você pode começar hoje e falar assim, deixa eu tirar sal disso aqui, deixa eu tirar a gordura disso aqui, deixa eu começar a fazer uma coisa mais, uma dieta espiritual. E nessa dieta espiritual você vai começar a se alimentar de coisas realmente que agradam mais ao Pai. Isso gera santidade, isso gera separação, e você tendo esse prazer, você não vai ter problema nenhum na tua vida, sabe por quê? Gostar de coisas ruins é querer ter um momento inicial de uma boa sensação, de uma coisa atraente, mas logo depois vai te levar à ruína. Mas gostar e desenvolver um paladar espiritual é deixar essas coisas que aparentemente te dão um prazer, e dão mesmo, mas você desenvolver algo que vai te levar a sair daquele respingo da chuva quando você está na beirada de um rio, e vai te fazer plantar a tua vida junto ao ribeiro. Prazer em andar com Deus
prazer em viver com Deus, é ter prazer em viver em santidade, até porque Deus é santo e Ele fala: sede santo como eu sou santo. Viver uma vida onde você está dando vazão à pornografia, onde você está dando vazão às mentiras, às falcatruas, isso é uma questão de tempo que vai murchar, não vai frutificar, vai trazer dor, vergonha, escândalo, tristeza, mas quando você tem prazer nas coisas espirituais, vai frutificar, não vai murchar, tudo que você faz prospera, o sabor é diferente, o cheiro é diferente, as coisas são diferentes. Eu quero te desafiar, você falar: eu quero entrar nessa dieta, pastor. Quero entrar nessa dieta. Quando você entra nela, você começa a perceber que o teu maior prazer é dar do que receber. Só quem vive essa dieta espiritual. O maior prazer é em abençoar. Você tem prazer em ceder, ao invés de ter prazer em continuar brigando, porque tem gente que gosta de briga, irmão. Tem gente que faz tudo para arrumar uma briga. Aonde a pessoa está, tem briga. Você vai ter um ato sexual abençoado, e a Bíblia fala: o matrimônio, leito sem mácula, não há pecado, não há coisa ruim. Você tem prazer em fazer tudo para a glória de Deus. Você tem um momento maravilhoso quando você não está mentindo, você não está julgando, você ira, mas não se peca, você não vitimiza, mas assume seus próprios erros, você se enxerga diante do Senhor. Quando você se alimenta das coisas espirituais, você reconhece que está diante do Todo-Poderoso e você vê como você precisa melhorar. O teu prazer é andar em santidade. Por isso Jesus falava: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus se alimentava disso. Você não tem prazer nas coisas do mundo, porque quem quer ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. Você tem prazer em andar separado. Não vale a pena dinheiro, não vale a pena sexo, não vale a pena negócio, não vale a pena oportunidade, não vale a pena vantagem, não vale a pena nada do que Satanás nos propõe, ainda que aparentemente possa parecer que tua vida vai alavancar. É uma questão de tempo que vai vir juízo, você vai cair, porque isso é construir na areia. Agora, quando você constrói na rocha, deixa vir um vento que for, já vem a tempestade que for, você tem resistência. Você vai ver que a coisa é diferente. Porque as coisas de Deus são diferentes. Chega, povo, da gente viver saboreando aquilo que o mundo gosta. Eu quero falar como o salmista falou no Salmo de número 27. Uma coisa eu peço ao Senhor e ardentemente a desejo: eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para saborear o seu encanto. Uma coisa eu peço: mais vale um dia em teus atos do que em outra parte mesmo. Você entende porque Abinadab e Obed-edom, Abinadab 20 anos com a arca, simbolizava a presença de Deus, nada sucede. Obed-edom 3 meses, tudo fora transformado. Sabe por quê? É o prazer. O prazer vai guiar a tua vida. O prazer vai fazer você acertar alvos. O prazer vai direcionar o teu comportamento. Agora, como vencer o pecado? Isso tudo que está aí, um prazer errado, resistindo e guardando o seu coração. Fique firme na fé, suplique ao Senhor. A tentação, ela é humana, mas a graça é sobrenatural. Vimos isso pela manhã. Você pode suportar, desenvolver a tese de que pecado é invencível, de que temos que nos conformar a ele, é querer viver uma vida com um paladar estranho diante do Senhor. Nós devemos fazer o contrário, nós fomos santificados, a nossa vida deve ser uma vida progressiva, é de fé em fé, de glória em glória, até sermos transformados e estarmos completamente semelhantes ao Senhor da glória. Romanos 8, 29, nosso foco é sermos transformados como Ele é. Como Ele é.
Isso é santidade. No reino de Deus não existe nenhum tipo de conformismo, a não ser você se conformar com a palavra, sendo transformado por ela. Agora, você percebe hoje que sua carne é fraca e que você precisa mudar alguns hábitos. Meu desafio para você agora é fazer o que o texto está falando aqui. O salmista termina mostrando o resultado final, o contraste entre os justos e os ímpios. E ensina que dois caminhos tem nessa vida. Um é o de retidão. O outro é o caminho da devassidão. E a Bíblia fala: o Senhor conhece o caminho dos justos. E aqui é uma declaração cognitiva. O Senhor sabe perfeitamente qual tem sido o teu prazer. E quando o salmista fala que conhece, ele está se referindo ao envolvimento pessoal. Quando você conhece Deus, você se relaciona com Ele, experimenta dEle, e você quer mais e mais de Deus. Por que tem gente que talvez não queira ir para o céu? Porque no céu deve ser muito monótono pelo paladar que ele tem. Você imagina o que é adorar o Senhor 24 horas? Infelizmente tem gente que consegue brigar com Deus. Tem gente que troca isso por cisternas rotas. A gente gosta de uma água sujinha, irmãos, enquanto que o Senhor tem um manancial de água viva para cada um de nós. Mananciais. E é tão bom a gente viver com esses mananciais. É tão bom quando você fala assim: isso aqui é pecado, isso aqui desagrada ao Senhor, isso aqui é longe, não importa de onde vem, isso aqui confronta-se com aquilo que agrada ao Senhor. Isso aqui não é para a minha vida. O caminho dos ímpios perecerá. Já está aqui determinada a sentença. Quem tem prazer nas coisas do mundo, quem quer viver uma vida dessa forma, quem entra nesse caminho, perecerá. Mas quando a gente vive saboreando as coisas de Deus, queridos, eu quero desafiar você agora, a você abaixar sua cabeça e orar, e falar: Deus, me ensina a ter prazer nas coisas espirituais. Porque o meu prazer vai me levar para um destino. E eu quero, Deus, uma vida de felicidade. Eu não quero andar segundo o conselho dos ímpios, nem imitando conduta de pecadores, muito menos me assentando em roda de escarnecedor. Ao contrário, o meu prazer vai ser viver para a tua glória. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do nome do Senhor. Em nós não há glória, a Ele toda a glória, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você vai sair daqui dizendo: Pai, o meu prazer é te adorar, o meu prazer é te servir, o meu prazer é te honrar, o meu prazer é ceder, o meu prazer é pacificar, o meu prazer é abençoar, o meu prazer é a tua lei, o meu prazer é orar, e orai sem cessar, viver vida de santidade, de separação. Eu não quero ser como os ímpios, mas eu quero, Deus, que a vida que o Senhor me deu, ela consiga dar fruto na estação própria. Eu preciso disso, Pai. Eu preciso andar sempre verdinho. E eu peço, Deus, eu te peço mais uma coisa: tudo que eu fizer faz prosperar os meus caminhos. Sabe por quê? Tudo que eu fizer tem um único propósito: glorificar o nome do Senhor. Prospera, Deus, tudo para a tua glória. Ore, fale com Deus. Eu não sei se tem pessoas conosco que ainda não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero te desafiar a fazer isso.
E a igreja toda está orando. Quantos estão conosco dizendo, eu quero me render a Cristo Jesus? Você quer fazer isso? Faz um sinal assim com a sua mão, só para eu orar por você. Você deseja fazer isso? Você quer? Eu sei que é uma batalha espiritual. Alguns querem fazer isso. Alguém na galeria dizendo assim, sou eu, pastor. Eu quero tomar essa decisão, quero me render, quero me entregar a Ele. Aonde você está? Alguém lá na galeria dizendo, não quero, eu preciso, eu me rendo. Alguém aqui à minha direita dizendo, pastor, eu quero, eu preciso, estou me rendendo a Cristo. Quantos? Levanta a sua mão assim, para eu poder ver. Eu quero orar por você, com você. À minha esquerda, alguém dizendo, eu quero, eu preciso, eu me rendo. Tem alguém no chat conosco falando, eu estou me rendendo a Cristo Jesus. E quero agora pedir à igreja que em oração, prepare o seu coração para celebrarmos a mesa do Senhor. E que você diga a Deus, que o meu prazer seja a tua lei. Que o meu prazer seja viver para a tua glória. Pois eu quero convidar já todos os oficiais aqui presentes para estar aqui na mesa conosco. E quem está convidado a participar da mesa do Senhor? Todos os que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro, em comunhão com a igreja de Cristo Jesus. São esses.